Olá pessoal, eu sou o Leandro Provenzano aqui do canal Explicando Direito, o canal que te traz diversas dicas para você poder usar no seu dia a dia. Inclusive eu dou algumas dicas aqui no canal onde você pode inclusive obter uma indenização por danos morais, que é quando você sofre por algum problema causado por alguém ou por alguma empresa, onde você consegue então receber um benefício financeiro em compensação a esse transtorno sofrido. Mas hoje o vídeo que eu vim trazer aqui para vocês fala sobre a guarda compartilhada. Toda vez que existe algum divórcio, uma das dúvidas que mais chegam até nós aqui no escritório é a respeito dessa guarda compartilhada. O que é, quem que tem direito, eu tenho que pagar pensão caso eu tenha guarda compartilhada. Então isso é tudo que eu vou trazer para você nesse vídeo de hoje. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você me ajudar. Eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, e compartilhar também esse canal com outras pessoas que possam se beneficiar dessas dicas jurídicas que eu trago aqui para você, beleza? Bom, antes de mais nada, toda vez que alguém entra com divórcio e tem filhos menores de idade, deve ser definida a guarda dos filhos. E aí dessa forma, ou a guarda unilateral, quando um dos pais vai ficar com essa criança, ou então a guarda compartilhada, que é quando há uma divisão de responsabilidade sobre o futuro, sobre todos os objetivos daquela criança. Então, o primeiro mito que eu quero quebrar aqui é que a guarda compartilhada não pressupõe que a criança vai ficar metade da semana na casa do pai, metade da semana na casa da mãe, ou de acordo com a configuração familiar que aquela família tem. Então, dessa forma, a guarda compartilhada implica na divisão de responsabilidade. Então, vamos decidir junto qual escola o nosso filho vai frequentar, vamos decidir se ele vai fazer inglês, futebol, natação, plano de saúde, essas coisas. Então, há uma divisão na responsabilidade sobre os interesses, sobre o futuro daquele menor, e não uma divisão de tempo onde cada um vai passar com o menor. Porque essa divisão de tempo, quando acontece, chama guarda alternada, que não tem muita importância nesse vídeo, mas eu só quero deixar claro para você que a guarda alternada é quando a criança fica um determinado tempo com o pai ou um determinado tempo com a mãe. E quando ele está com o pai ou com a mãe, esse detentor vai ter então ali a responsabilidade exclusiva sobre as decisões que interferem na vida da criança. Ao passo que na guarda compartilhada, essas decisões são divididas entre o pai e entre a mãe. Então, outra coisa que eu queria trazer aqui para vocês a respeito da guarda compartilhada é que ela é obrigatória no caso de divórcio. Então, diferentemente do que a gente vê aí, onde a maioria dos casais tem a guarda unilateral dos menores, a guarda compartilhada ela é obrigatória. Isso porque há uma legislação que determina que a guarda compartilhada ela é a regra e não a exceção. Então, toda vez que há um divórcio, deve-se preferir pela guarda compartilhada ao invés da guarda unilateral, porque assim os benefícios que isso vai trazer para a vida da criança ela é muito importante para que não haja traumas, para que haja sempre um bom convívio familiar entre o pai, a mãe e a criança. Então, ela é a regra, ela deve ser a regra e a guarda obrigatória no caso de divórcio. Mas, Leandro, eu vejo por aí que normalmente é a mãe que tem a guarda unilateral dos filhos, eu vejo sempre que é a mãe que consegue a guarda, então por que isso aí não reflete no que acontece na prática? Isso porque a maioria dos casais, quando tem essa questão do divórcio, infelizmente eles utilizam-se das crianças para obter algum benefício. Ou então, o que acontece muito também é a chamada alienação parental, que é quando normalmente a figura do pai ela acaba abandonando, não se interessando pela vida do filho. Isso é triste de falar, mas infelizmente é o que acontece. E se a gente for analisar os números de divórcio e de guarda aqui no Brasil, a gente vai verificar que a guarda compartilhada, embora deva ser a regra, na verdade não é. O que a gente mais presencia pelo país é o caso em que a criança vai ficar sobre a guarda da mãe e o pai vai pagar então ali uma pensão, que é um assunto também que ele rende bastante comentário, a questão de pensão, o valor de pensão, o que a mãe da criança faz com o dinheiro da pensão, é assunto para um próximo vídeo que eu vou trazer aqui para vocês. Vamos nos ater à guarda compartilhada. Então, sendo ela a regra,
ela deve ser então ali oferecida no primeiro plano para aquele casal que vai se divorciar. E ela só não deve ser utilizada quando não há um bom convívio familiar ou quando um dos genitores fala perante o juiz que não tem interesse em ficar com a criança. E nesse caso, o juiz ele vai dar então preferência pela guarda unilateral para aquele genitor que demonstra o interesse em ficar com a guarda da criança e zelar ali então pelo seu futuro. E um ponto bastante importante para a gente trazer aqui é que a guarda compartilhada não pressupõe que os pais devam morar na mesma cidade. Isso porque um recente julgamento do STJ, da terceira turma do STJ, definiu a guarda compartilhada no caso em que o pai e a mãe moravam em cidades distintas. Então, o fato do pai morar na cidade A e a mãe na cidade B, isso não pressupõe que não possa haver a guarda compartilhada. Porque, como eu já falei no início do vídeo, o que pressupõe a guarda compartilhada é a responsabilidade sobre as decisões que estão ali inerentes àquela criança, inerentes àquele menor. Então, o fato dos pais morarem em cidades diferentes ou até mesmo em países diferentes não desobriga com que eles tenham essa guarda compartilhada. Isso não impossibilita que o casal possa ter ali, tomar as decisões em conjunto sobre o futuro do seu filho. E por fim, a última coisa que eu queria trazer para você a respeito da guarda compartilhada é no que se refere à pensão. Um dos maiores mitos envolvendo o tema guarda compartilhada é exatamente esse, porque a maioria dos clientes nos procura fazendo a seguinte pergunta: Leandro, é verdade que na guarda compartilhada eu não preciso pagar a pensão para o meu filho? E isso não é verdade. Primeiro, porque a gente já falou que a guarda compartilhada pressupõe divisão de responsabilidade sobre o futuro da criança. Agora, se a questão da pensão ela pode ser definida, ela vai ser definida, pode ser definida ali entre o casal ou até mesmo definida pelo juiz da causa, daquele processo de divórcio. Nesse caso, então, havendo a guarda compartilhada, ainda pode existir o dever de pagar pensão e essa é a regra. Isso acontece porque a criança ela vai permanecer ali, o seu lar, em uma das duas residências. E aí, logicamente, o pai ou a mãe que não estiver com a criança ali na sua residência vai ter que pagar um aluguel simbólico, um aluguel proporcional ao que a criança gasta naquela residência, água, luz, telefone, isso sem falar daquelas outras despesas que não interferem em relação a onde a criança está morando. Então, como despesa de plano de saúde, escola, alimentação, higiene, lazer e uma série de outros gastos que são inerentes ali às despesas da criança. Então, dessa forma, o pagamento da pensão não tem nada a ver com a questão da guarda compartilhada. A guarda compartilhada não desobriga o pai ou a mãe a pagar a pensão alimentícia. Que, como eu já falei em outros vídeos, a pensão alimentícia ela vai ser calculada de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, bem como a necessidade da criança. E aí vai chegar num denominador comum em relação ao valor e o juiz ou até mesmo um acordo ali entre o pai e a mãe vai definir o valor pago a título de pensão alimentícia para a criança. Então a pensão ali vai ter que cobrir despesas como escola, plano de saúde, alimentação, lazer e todas as despesas inerentes àqueles gastos da criança, daquele menor de idade. Beleza? Se você já teve algum problema ou conhece alguém que já tenha tido algum problema com essa questão da guarda compartilhada, deixa um comentário aqui abaixo, que é o campo onde a gente troca informação e muita gente vai trazer ali experiências bem ricas de vida que a gente vai poder ali se alimentar com essas informações aqui dos comentários. Agora, se você quiser sugerir novos temas para eu trazer aqui para esse nosso bate-papo do nosso canal, me manda uma mensagem por meio das outras redes sociais. E aqui uma novidade, se você quiser fazer parte da lista de transmissão aqui do canal, eu peço para que você siga as instruções que eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo para você adicionar o número do WhatsApp e fazer o pedido para ser incluso na nossa lista de transmissão, porque assim vai ficar mais fácil de você receber algo novo sempre que eu gravar aqui para vocês, bem como de compartilhar essas informações que muitas vezes são importantes para outras pessoas que você conhece e você pode trazer esse tipo de ajuda, beleza? Então vou reforçar o convite, se inscreve no canal, curta esse vídeo e divulgue sempre as nossas informações. Grande abraço!